encher-me de gozo, pois presto virá esse evento glorioso, mas o dia não sei. Cristo vem, vigiemos, oremos, Ele vem. Aleluia, aleluia, sobre nuvens virá, com os anjos da glória, mas o dia não sei. Os crentes verão pela Santa Escritura e não tardará nossa eterna aventura. Olhemos então para a glória futura, mas o dia não sei. Cristo vem, vigiemos, oremos, Ele vem. Aleluia, aleluia, sobre nuvens virá, com os anjos da glória, mas o dia não sei. Orar, vigiar, eis a necessidade, bem firmes os pés na bendita verdade. Descanso haverá na celeste cidade, mas o dia não sei. Cristo vem, vigiemos, oremos, Ele vem. Aleluia, aleluia, sobre nuvens virá, com os anjos da glória, mas o dia não sei. Olá, queridos, tudo bem? É uma alegria estarmos aqui para juntos estudarmos a Palavra de Deus. Para você que está aí nos assistindo pelo Facebook ou outras plataformas, você é bem-vindo para esse momento. Vamos estudar a Bíblia. Antes, porém, de estudarmos, abrirmos, nós vamos fazer uma oração. E eu convido a você para que feche seus olhos e vamos orar. Obrigado, Senhor, porque estamos na sua presença nesta hora e a sua palavra, a Bíblia Sagrada, está aberta. Nós vamos estudá-la. Pedimos a unção do seu Espírito Santo, que as palavras ditas aqui, Senhor, não sejam de mim mesmo, mas seja pelo seu Santo Espírito e que possa achar lugar em nosso coração e que cada dia possamos procurar fazer a sua vontade, Senhor, e viver conforme a sua palavra. Nós oramos, nós agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, eu quero convidar vocês, aí onde você está, no sofá da sua casa, ou sentado aí junto da mesa, onde você estiver, ou na sua cama, pegue a sua Bíblia e vamos estudar nesse momento, tá bom? Vamos abrir no livro de Mateus, no capítulo 24. Mateus 24 e o verso 30. A partir do verso 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória.
E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Jesus continua falando, as palavras de Jesus. Agora, aprendei esta parábola da figueira, quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas. Sabei que está próximo o verão. Igualmente vós, quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo às portas. São palavras de Jesus sobre a maneira como devemos nos portar diante dos acontecimentos que diz respeito à sua vinda. E ele fala aqui, quando todas estas coisas acontecerem, sabei quais coisas. Jesus se refere aqui aos sinais, porque no capítulo, a partir do verso 1 até o verso 14, está dito por Jesus, está escrito aí todos os sinais que precederiam a sua volta, tá? E Jesus disse que nós deveríamos estar preparados quando tudo isso estivesse acontecendo. E como deveríamos nos portar? O meu assunto dessa manhã é sobre a volta de Jesus, mas o preparo, como fazer para estarmos preparados para a volta de Jesus? Jesus predisse que voltaria e ele cumprirá a sua promessa. E o anjo, ali em Atos, no capítulo 1, verso 11, os anjos apareceram quando Jesus estava subindo aos céus. Os anjos apareceram ali para confirmar a promessa que Jesus havia feito anteriormente, quando ainda estava com os discípulos. Atos 1 e 11. Diz assim, os quais lhe disseram, varões Galileu, por que estáis olhando para os céus? Este Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o viste subir. Vejam a confirmação das palavras de Jesus, a confirmação do que ele falou em Mateus. E ali em João 14, de 1 a 3, ele consolando os discípulos, porque ele sabia que os discípulos ficariam sós. Mas ele falou também que prometeria enviar o Espírito Santo. Ele iria, mas enviaria o Espírito Santo. Mas Jesus em si, a pessoa de Jesus, não mais iria estar entre eles. Mas ele disse que ia para o céu preparar um lugar para levá-los, para que lá os discípulos pudessem estar também. Então, e a promessa haverá de se cumprir. E Jesus então dá todos os sinais que prediz a sua volta. E como devemos então nos preparar para a volta de Jesus? Eu quero ler com vocês, ainda no livro de Atos, no capítulo 2, o verso 44 a 47. Diz assim, todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, repartiam com todos segundo a necessidade de cada um, perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que iam sendo salvos. Vejam, queridos, que os discípulos que estavam com Jesus receberam as orientações de Jesus, como deveriam se portar diante dos acontecimentos. Eles agora, uma vez que Jesus tinha sido ascendido ao céu, eles estavam sozinhos. Estavam aguardando a promessa do Espírito, da descida do Espírito Santo, que Jesus disse que eles iriam receber. E eles estavam sozinhos. E estavam ali juntos, unidos, orando. Por quê? A qualquer momento também, eles esperavam que Jesus pudesse voltar. Os discípulos viveram um senso de urgência com respeito à volta de Jesus.
Porque Jesus prometeu e os anjos confirmaram esta promessa da sua volta. Só que eles não sabiam quando iriam acontecer. Então eles estavam vivendo uma vida de preparo. E os anos foram se passando e Jesus não voltou. Muitos sofreram o martírio. E o tempo foi passando. Surgiu Paulo e outros que continuou a pregação da mensagem. E a igreja continuou assim. E Jesus não voltou. Mas eles não perderam as esperanças. Continuaram firmes na bendita esperança. Aqueles que morreram, morreram com a certeza de que Jesus, quando voltasse, os iria ressuscitar. E vai ressuscitá-los sim, porque eles morreram na bendita esperança. E hoje nós somos cristãos, vivemos quanto tempo depois dos discípulos? Bastante tempo, né? A igreja necessitou de desenvolver, de crescer. Vieram os mártires. Passamos por períodos difíceis da era medieval em que os cristãos pagaram um preço por ser cristãos. E a igreja teve que ser organizada. Então isso se deu a partir de 1860, porque a igreja precisava se organizar. O mundo foi se desenvolvendo, aumentando, a explosão demográfica foi muito grande, então era necessário que a igreja crescesse. E hoje está aí atingindo quase todos os países do mundo, graças à pregação do Evangelho lá no início, pelos apóstolos, que ficaram ali trancados em um quarto, sabe? Com medo do que estava acontecendo. Mas a partir dali, ao receber o Espírito Santo, a Bíblia diz que eles foram movidos de uma tal forma que eles continuaram firmes na missão. E assim é o papel da igreja hoje, é se firmar na missão. Nós não poderemos estar ociosos com respeito à volta de Jesus, a missão que nós temos aqui nesse mundo. A ociosidade ela é muito prejudicial. O que é a ociosidade? É a pessoa ficar inativo, falta de disposição, falta de empenho, preguiça, indolência, moleza. Na obra de Cristo a gente tem que estar ativo, se preparando para a volta dele. Eu quero ler com vocês aqui no livro de Mateus, no capítulo 24, verso 45 em diante. Vamos ler aqui. 24 de Mateus, verso 45. Quem é, pois, o servo fiel e prudente a quem o Senhor constituiu sobre a sua casa para dar o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Em verdade vos digo que ele confiará todos os seus bens. Porém, se aquele servo for mau e disser consigo, meu Senhor tarde virá, e começar a espancar os seus conservos, e a comer e a beber com os ébrios, virá o Senhor daquele servo num dia em que o não espera, e a hora em que não sabe, e castigá-lo-á, e lhe dará a sorte aos hipócritas, e ali haverá choro e ranger de dentes. Então aquele servo, ele tinha uma missão, deveria continuar trabalhando na casa do seu Senhor, até que o Senhor viesse. Ele não poderia desviar o foco, tinha que continuar firme na missão. Nós precisamos continuar firme na missão de ajudar outras pessoas a conhecer a Jesus. Eu lembro do relato da parábola das 10 virgens. 10 moças, 5 prudentes, como a Bíblia define, e 5 loucas. Loucas porque, diante da iminência dos fatos, do que estava para ocorrer, elas não se atentaram para o que estava próximo a acontecer e não se prepararam. Estas pessoas serão chamadas de loucas, aquelas pessoas que não se prepararem para a volta de Jesus. Então nós precisamos estar preparados. E a parábola das 10 virgens de Mateus 25 nos diz o erro daquelas moças, daquelas virgens imprudentes, é porque elas não se prepararam, não encheram as suas lâmpadas de azeite, não tiveram o Espírito Santo.
Elas estavam todas juntas. Ninguém sabia qual a diferença entre elas. Estavam todas ali, todas aparentemente se preparando para receber o noivo. Mas no momento exato pôde ser definido quem estava realmente preparado, quem não estava. E as 5 virgens prudentes, elas cometeram um grave erro. As imprudentes cometeram um grave erro em não colocar azeite nas suas lâmpadas. Elas não tinham o Espírito Santo. E por conta disso, a oportunidade delas passaram. E elas perderam a salvação. Nós precisamos estar ativos na obra do Senhor e atentos também. Veja o que 1 Coríntios 15, 58 diz. Vamos ler esse texto. 1 Coríntios 15, 58. Procure aí na sua Bíblia. 15, 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor, o vosso trabalho não é vão. O trabalho daquelas jovens prudentes foi em vão? Não foi em vão, porque elas estavam firmes na obra. Elas estavam se preparando para o encontro com o noivo. Então não foi um trabalho vão. Paulo diz que o trabalho do cristão, o nosso trabalho em favor de levar o conhecimento de Jesus a outras pessoas, não será em vão. Então lutemos, fazemos tudo o que pudermos para alcançarmos outras pessoas também, para que elas tenham este conhecimento da volta de Jesus. E eu quero ler com vocês nosso último texto, que está em Tito, capítulo 2, verso de 11 a 14. Tito, no capítulo 2, verso de 11 a 14, diz: Pois a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens. Ele nos ensina a abandonar a impiedade e as paixões mundanas, para que vivemos neste presente século, sóbria, justa e piedosamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si um povo seu, zeloso e de boas obras. Fala estas coisas, exorta e repreende com toda autoridade. Ninguém te despreze. O conselho do apóstolo aqui, como deveria se portar os cristãos. E é assim que nós precisamos fazer. Estar atentos a tudo o que está acontecendo, porque Jesus vai voltar. A promessa dele não falha. Este Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, subiu ao céu, ele há de vir, assim como para o céu viste subir. É a promessa de Atos, capítulo 1, verso 11. Preparemos-nos para esse dia. Quero ler um texto aqui do Grande Conflito, que diz a escritora Ellen White. Ela diz que uma das verdades mais solenes e não obstante mais gloriosa, revelada nas Escrituras Sagradas, é a da segunda vinda de Cristo, para completar a grande obra de redenção. Interessante, né? O assunto mais importante da Escritura Sagrada é o assunto da volta de Jesus. Porque é quando Jesus vai tirar os seus filhos desse mundo de pecado e levar para estar com ele na eternidade. E renovar esse planeta e estar eternamente com seus filhos. Então essa é uma das promessas, ou a promessa mais maravilhosa que nós temos. Ao povo de Deus, por tanto tempo, a peregrinar em sua jornada na região e sombra da morte, é dada uma esperança, a preciosa e inspiradora de alegria, na promessa do aparecimento daquele que é a ressurreição e a vida, a fim de levar ao lar seus filhos exilados.
Grande Conflito, na página 299. Então, compreendemos aí qual é a vontade de Deus para a nossa vida e o que Deus deseja que nós façamos para que possamos estar preparados para a volta de Jesus. Precisamos a cada dia nos preparar. Quando essa promessa de Timóteo, que eu li do livro de Título, quando essa bendita esperança se concretizar, Jesus comandará a nossa viagem rumo ao céu. Aí sim, livre de todo mal, tudo que foi mal, tudo que causou tristeza, causou ignomínia, causou revolta, tudo. O povo de Deus estará para sempre livre e estará indo para a eternidade com o Senhor Jesus. Esse será o dia mais glorioso, o dia da volta de Jesus. Conforme Mateus, nós lemos em Mateus, no capítulo 24, verso 30, que disse: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todos os povos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Todos os povos se lamentarão, menos aqueles que estiverem com Jesus. Aqueles que fizeram a vontade do Pai. Estes não terão o que lamentar, só haverá alegria para estes. E eu convido a você, meu querido, neste momento, para que você entregue a sua vida a Jesus. Você que ainda não tomou a decisão ao lado de Jesus, faça isso o quanto antes. Nós estamos passando por momentos difíceis. Nós não queremos isso para toda a eternidade. Nós queremos um dia estar com Jesus na eternidade, em uma terra renovada, onde haverá alegria e paz. Não quer você estar lá com Jesus? Eu quero estar lá. Eu vou fazer uma oração neste momento e que você tome a sua decisão de estar com Jesus. Oremos. Obrigado, Senhor, porque a sua palavra foi aberta e mostrado para nós o quanto precisamos estar preparados para a sua volta. Que esta pessoa que está aí do outro lado assistindo esta pregação, estas palavras, que ela possa tomar uma decisão também, Senhor, de servir a Ti, entregar sua vida a Ti e assim se preparar, ó Pai, para a sua breve volta. Esse é o meu desejo, de estar um dia contigo na eternidade. Que toda a minha família, todos os meus irmãos em Cristo, todas as pessoas possam se arrepender dos seus erros e possam se entregar a Ti e possam, no dia da sua volta, estar preparados para fazer esta viagem com Jesus rumo à eternidade. Obrigado por tudo, Pai. Anima-nos na fé para que possamos viver a vida cristã com alegria e, sobretudo, com sinceridade diante de Ti. Dá-nos a sua paz, continue conosco, por Jesus te pedimos. Amém. Jesus voltará.